Olá, turma, tudo bem com vocês? Daremos início agora a mais uma aula de matemática. Peguem todos os materiais de vocês, o livro, o caderninho de cálculo e acompanhem a explicação do nosso conteúdo. Para iniciarmos, darei a orientação da nossa agenda. Hoje teremos a explicação do conteúdo relação binária, relacionado também à função, lembrando que esse conteúdo ainda é conteúdo do capítulo 4 do nosso livro, e ele também será o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre, então fiquem bastante atentos. Orientações para a nossa atividade serão da página 84, questões 16 e 17, páginas 90 e 91, as questões 27 e 31. Vamos lá? No livrinho de vocês, na página 76, a gente tem a explicação do conteúdo sobre relação binária. A relação binária, ela nada mais é do que uma expressão conectiva ou um conjunto de pares ordenados que satisfazem a sentença originada por essa expressão. Resumindo aqui, eu coloquei um diagramazinho de flechas, onde eu tenho a relação do conjunto A e o conjunto B. Lembrando que a montagem dos pares ordenados, a gente segue uma sequência de x e y, onde a letra A está representando o valor de x e a letra B está representando o valor de y. Coloquei aqui um exemplo para facilitar a compreensão de vocês. Seja o conjunto A e B, o conjunto A 1, 2 e 3, o conjunto B 2, 4 e 6. O produto cartesiano de A por B, ou seja, a multiplicação, ela vai ser igual. Se tornarmos aí a relação, a gente pode ter a relação 1, onde a gente faz a ligação do elemento 2 com o elemento 2, o valor de A sendo 2, referente a x, o valor de B também sendo 2, referente a y. Também poderia ser feita a relação de 1 e 6, 2 e 4, a relação 3, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6. Lembrando que essas relações, elas são multiplicações que acontecem nos dois conjuntos. A multiplicação dos elementos A com a multiplicação dos elementos B. Lembrando também que a montagem do par ordenado vai ser x e y. Algumas observações, elas são importantes, tá certo? Numa relação, pode ocorrer algumas observações. Primeiro, eu tenho um elemento no meu conjunto A e sairão várias setas desse elemento para um conjunto B, que no caso é o ponto de domínio. Ou eu posso ter alguns elementos de A, onde, infelizmente, eu não conseguirei fazer nenhuma relação com os elementos de B. Para vocês entenderem melhor, eu irei explicar o que é domínio, contradomínio e imagem. Mas, antes disso, vamos continuar com a relação inversa, que é o R elevado a menos 1. Eu expliquei para vocês que uma relação, é aquela onde acontece uma ligação de conjuntos de elementos relacionados ao conjunto A com elementos relacionados ao conjunto B. Quando a gente tem uma relação inversa, ou seja, o contrário, eu terei elementos do conjunto B relacionados ao nosso conjunto A. Como exemplo, eu coloquei na solução aí embaixo, eu coloquei elementos do conjunto A, 1, 2 e 3, e coloquei elementos no conjunto B, 4 e 5. Coloquei como exemplo a relação, O número 2, ele foi ligado para o 4, então eu tenho par ordenado 2 e 4, e o elemento 3, ele foi ligado para o 5, então eu também tenho esse par ordenado de 3 e 5. Quando a gente coloca uma relação inversa, a gente tem o contrário. O primeiro valor ele vai ser o do y, o segundo valor ele vai ser o do x, que é justamente o que aconteceu aqui na nossa direita, R elevado a menos 1.
onde o nosso primeiro par ordenado é 4 e 2, e o nosso segundo par ordenado é 5 e 3. Notem a diferença da relação do primeiro conjunto com a relação do segundo conjunto. Lembrando que as setas de partida, elas estão saindo de conjuntos diferentes. No primeiro exemplo, as setas de partida, elas estão saindo do conjunto A. E no segundo exemplo, como é uma relação inversa, as setas estão saindo de início do conjunto B. Então, isso é uma relação inversa. Função. No livrinho de vocês, a explicação sobre função e alguns exemplos, vocês podem estar encontrando na página 85. Aqui eu coloquei alguns exemplos, algumas explicações com ilustrações para facilitar a compreensão de vocês. Uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento do outro conjunto. O primeiro conjunto ele é chamado de domínio e o segundo conjunto ele é chamado de contradomínio da função. Ou seja, eu tenho um ponto de partida e eu tenho um ponto de chegada. É como se fosse uma relação que eu preciso ter a saída e a chegada, certo? A função ela determina a relação entre esses dois conjuntos, entre esses elementos que estarão sendo ligados. Na primeira imagem, eu coloquei como domínio o nosso conjunto A, onde eu tenho A, B, C e D, e contradomínio é onde os elementos do conjunto A eles precisarão chegar, que é justamente no contradomínio, E, F, G e H. Tia Carol, eu estou vendo o nomezinho imagem e esse conjunto ele está pintadinho de azul. A imagem, meus amores, é justamente o reflexo de chegada do domínio, certo? Eu tenho o contradomínio, eu tenho vários elementos no contradomínio, mas a imagem ela é feita apenas com os elementos que receberam a ligação do domínio. Exemplificando para vocês, o conjunto A eu coloquei 1, 4 e 7. Esse conjunto amarelinho, ele é o nosso conjunto de domínio. O nosso conjunto laranja, que é o conjunto B, ele é o contradomínio, ou seja, eu tenho vários elementos dentro do conjunto B. Tenho 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 12. Porém, os únicos números que receberam a flechinha, que receberam a ligação, é o 6, o 9 e o 12. Então, esses números, eles fazem parte do conjunto imagem, certo? Porque eles apenas satisfazem essa resolução aí da função. A lei de formação de uma função, ela é importante por quê? Porque nem toda relação do conjunto A com o B, eles serão classificados como uma função. Para ser função, a gente precisa seguir alguns critérios que são estabelecidos. Coloquei aqui 3 exemplos para analisarem junto comigo. No primeiro exemplo, os elementos do conjunto A, todos eles saem uma setinha do conjunto para o conjunto B. Ou seja, todos os elementos de A, eles saem interligados para o conjunto de B. Então, isso é uma função por quê? Porque todos esses elementos, eles estão tendo uma setinha de saída. No segundo exemplo, ele também é uma função por quê? Novamente, o mesmo conceito. Todos os elementos do conjunto A têm uma seta de saída. Tia Carol, mas eu percebi que no conjunto B, um elemento ele recebeu 2 setas. Não tem problema. O importante é que no conjunto A, de cada elemento só pode sair uma seta, certo? Se sair 2 setas do mesmo elemento, já não é uma função relacionada ao conjunto A.
Por exemplo, no terceiro e último exemplo desse slide, dá para vocês perceberem que o primeiro pontinho, ó, saiu uma seta, o segundo pontinho não tem seta de saída, e no terceiro pontinho saíram duas setas. Então, infelizmente, nesse terceiro exemplo, ele já não é classificado como uma função, porque um elemento do conjunto A, tivemos aí duas setas de saída, tá bom? Vamos praticar agora para a gente identificar juntinhos. Coloquei aqui 5 exemplos para vocês identificarem as funções abaixo. A letra A, B, C, D e E. Analisando os conceitos que eu acabei de explicar, o que é que vocês acham? É função ou não é função? Vou dar um tempinho para que vocês pensem e coloquem essas observações mentalmente. Vamos lá? Creio, né, que já deva ter dado tempo para vocês colocarem aí a sugestão de vocês. Caso não, dá uma pausazinha no slide para você concluir e, em seguida, continue assistindo a nossa videoaula. Vamos lá. A letra A, se a gente estiver analisando todos os elementos do conjunto A, podemos perceber que de cada elemento saiu uma seta, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Todos os elementos a gente tem uma setazinha de saída. Então, no primeiro exemplo, na letra A, ele é classificado como uma função, ok? Quem colocou que é, acertou. Na letra B, podemos analisar a seguinte coisa. O -1, ele saiu a setinha. O 0 também teve a setinha de saída. O 1 também tivemos a seta de saída. E o número 2, ele ficou sozinho. Ele não teve uma seta de ligação para o conjunto B. Infelizmente, na letra B, ele não é classificado como uma função. Por quê? Sobrou um elemento do conjunto A. Ok? Conjunto C. Podemos perceber que o número 4, no conjunto A, nós tivemos o quê? Duas setas de saída do mesmo elemento. O elemento 4 ele foi ligado para o 2 e o elemento 4 também foi ligado para o -2. De cara, quando a gente consegue perceber que um único elemento foi saído aí duas setas, ele também não é classificado como uma função, ok? Na letrinha D, analisando aí todos os elementos de A, nós tivemos aí uma saída para o conjunto B. Independente de ser por mesmo elemento ou não, o importante é que de cada elemento da letrinha A, apenas uma seta saiu de cada elemento, ok? Letra D também é uma função. Na letrinha E, a gente tem o número 2, 4 e 5. Saiu uma seta de cada elemento interligados ao conjunto B. Então, se o conjunto A, todos os elementos deles saíram aí com uma setinha de ligação, a letrinha E também é classificado como uma função. Certo? Vamos lá? Agora, meus amores, é com você. Concentre-se e realize a atividade orientada na agenda. Bons estudos e qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp. Deixo aí uma reflexão para o nosso dia de hoje. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleçam prioridades e corram riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Então, quando você pega uma atividade, vamos trazer isso para a nossa realidade de sala de aula, né? Quando você pega a atividade do livro, vê aquela questão e já diz, essa questão ela é difícil, eu não consigo. Você tem que tentar, tem que estabelecer metas, né?
para que você consiga realizar os seus sonhos, que é você aprender o conteúdo da forma correta. Então, não é você ver a questão e dizer que não consegue, mas você tem que tentar. Primeiramente, você tem que tentar, né? Você vai correr o risco, lógico, de errar, mas se você acertar, será um ponto positivo para você. Então, é melhor você errar por tentar, né? Você ter tentado fazer a questão e você errou, do que você não tentar fazer, né? Eu deixo aí essa reflexão para vocês.